Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa noite em que podemos louvar o teu nome, encontrar os irmãos, termos a comunhão dos santos, a alegria dos santos, o abraço, o carinho, a oração do irmão, uma palavra do irmão, da irmã. Isso é maravilhoso, Senhor. Que bom é podermos, ó Deus, termos esse país, que podemos adorar o Senhor livremente. Adoramos-te, Senhor, na beleza da tua santidade. Que bom é cantarmos louvores ao teu nome e percebemos a alegria da tua presença, a glória do Senhor que enche este lugar e os nossos corações. Agora que vamos, Senhor, meditar na palavra, receber de ti um alimento espiritual, abre nossa mente, Senhor, abre o nosso coração. Como já ouvimos, não endureça o seu coração. Abre o seu coração espiritual para ouvir a palavra de Deus. Abre, Senhor, nossos ouvidos da fé. Enche o nosso coração de Ti. Dá-nos esse alimento puro, santo e vivo para uma nova semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, o Senhor Jesus está falando do reino de Deus. Por isso que Ele fala assim: pois será como? O reino de Deus é como? O reino de Deus, o reinado de Deus é como esse homem, esse grande senhor, que tem uma grande propriedade e que confia a sua propriedade aos seus servos. Então Jesus está comparando o reino de Deus a um senhor que chamou seus servos e confiou seus bens aos seus servos. Essa é a história, não é? Vamos imaginar um fazendeiro muito rico que ele chama e fala: olha, eu vou partir, vou passar um tempo distante, vocês cuidem do que é meu. Então, eu vou dar para você aqui uma capacidade, 5 talentos. Talento era uma moeda nos dias de Jesus, a moeda mais cara dos dias de Cristo. Por isso ele pôs 5 talentos nas mãos de um, pôs 2 talentos nas mãos de outro e pôs 1 talento na mão de outro. E ele disse que isso era a capacidade de administração de cada um.
esse fazendeiro, né, que é a ideia da parábola, pôs ali então 5 talentos, pôs 2, pôs 1 na mão de cada um e disse: olha, vocês vão agora trabalhar, vocês vão cuidar do que é meu, com esse dinheiro aí vocês vão trabalhar, vão se esforçar, e quando eu voltar vocês vão prestar conta comigo, né? Mas vivam, trabalhem e me esperem, né? E um dia então ele volta, e aí o que pegou os 5 talentos, diz aí que ele já pegou os 5 talentos e foi trabalhar, empreendedor, trabalhador, sonhador, feliz, e ele multiplicou aquilo para o seu senhor, e enquanto isso, claro, que cuidou de sua família, cuidou dos seus, e assim foi vivendo com alegria, até que o Senhor chegou, e ele devolveu o que era do Senhor. E assim, você imaginaria, mas o que ganhou 2 tinha que ter multiplicado muito mais. Não. O Senhor está falando aqui de uma equidade, de um equilíbrio, em que Ele concede, 2 talentos para aquele que tinha capacidade de multiplicar, e Ele multiplicou por 2, e o Senhor ficou feliz. O servo bom e fiel. Você multiplicou, você trabalhou com a sua capacidade, e você cresceu, e você cuidou de sua família, cuidou dos seus bens, e está me devolvendo o que é meu. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas o que recebeu um fez o quê? Ficou ali amargurado, brigou com o Senhor, e foi lá, brigou com a vida e escondeu o talento. Nem foi no banco e não pôs, isso não é meu, eu não quero saber desse Senhor, eu não quero saber de nada, mas não, ele pior de tudo, ele escondeu, amargurado, escondeu o talento. Bom, talento era a moeda mais valiosa. Eu não fiz a cotação de hoje, mas a cotação que se faz é em ouro. Existe uma maneira de fazer essa cotação, ela é feita em ouro. E para você ter uma ideia, eu não fiz hoje, mas há algum tempo eu fiz, na verdade acompanhei algumas pessoas que fizeram, seria mais ou menos aí quase 2 milhões de reais, um talento. Quase 2 milhões. Quem quer um talento, Quem quer 1 milhão? Então, o que recebeu aí 2 talentos, mais ou menos uns 4 milhões, e o que recebeu 5 talentos, mais ou menos uns 10 milhões de reais. A ideia aqui, queridos, acima de tudo, o Senhor Jesus é que está contando a parábola, e Ele está comparando essa parábola ao reino de Deus, ao reinado de Deus, ao senhorio de Deus. E esse talento, esse poder doado, essa capacitação doada enquanto o reino de Deus está operando, aplicando a parábola, é uma capacitação doada por Deus para nós vivermos, criarmos nossa família e, acima de tudo, pregarmos o Evangelho. Talento estaria ligado de alguma forma ao reino e ao Evangelho. Separar o reino de Deus do Evangelho é impossível. O reinado de Deus é o reinado de boas novas, é o reinado do Evangelho, é o reinado de perdão, de graça, em que o reino de Deus está chamando-nos para o arrependimento, para a vida dEle, para a graça dEle. E quando Jesus está dizendo o reino de Deus é comparado, Ele está falando que é como esse Senhor que chama. Então, vamos imaginar aqui, já que Ele está comparando, Ele está dizendo, Ele mesmo chamando os seus servos e dizendo, olha, eu estou confiando a vocês o meu reino. Vocês vão servir o meu reino, o reinado de Deus, e vocês como servos, vocês vão receber cada um uma capacitação para viverem para o Evangelho, para viverem para a glória de Deus, mas isso envolve a sua capacitação pessoal de empreender, de trabalhar, de produzir, de frutificar com seus dons na área profissional, na área pessoal, na área familiar, de empreender, de produzir, de frutificar, abençoar sua família com esses talentos, viver com a sua família para a glória de Deus e frutificar para a glória de Deus, vivendo o Evangelho em tudo. Não é separado igual a gente quer fazer, lá na faculdade, lá no trabalho, lá na empresa, lá na repartição pública, não é uma vida, domingo na igreja é outra vida. Não, quando Jesus está falando aqui, Ele está falando justamente disso, e eu quero destacar algumas lições para nós. O reino de Deus é comparado a um homem que chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Primeira lição aqui, queridos. O Senhor, tudo é dele. Tudo é dele. O fôlego de vida que você tem vem de Deus.
Um dia você nasceu porque Deus te deu vida. Você está aqui porque Deus te ama e te deu vida. Nós não entendemos tudo, a vida não é fácil, nós enfrentamos embates, dificuldades, nós enfrentamos decepções, às vezes perdas. Jesuína está aqui hoje para agradecer, né? Eu quero, com ela, nós queremos louvar o Senhor nessa noite. Ela estava vindo para a igreja domingo passado, e no mistério de Deus ela recebeu uma aprovação e recebeu uma bênção. A aprovação foi que uma pessoa pegou o seu carro, não tinha interesse de destruir a vida dela, mas pegou o carro de cheio, e ela não sabe como, Deus deu força a ela, porque ela passou por algumas árvores, podia ter arrebentado completamente o carro naquelas árvores, o carro foi extremamente danificado. Ela foi levada, então, Marina com Olavo estavam atrás, os outros irmãos da igreja, amicíssimos, são amigos de 30 anos, pegaram, levaram, então, para o neurológico, não é? E nós oramos aqui, clamamos a Deus juntos, subimos no meio do culto, e corremos para lá algumas pessoas, e chegamos lá, estavam terminando os resultados dos exames, e ela tinha nascido de novo. O Senhor a livrou completamente na sua graça, na sua misericórdia. E Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque se a vida vem dEle, se a graça vem dEle, Ele não negou que teríamos lutas aqui, não negou. E a Jesuína está aqui agradecendo a Deus, nós louvamos ao Senhor por sua vida, pela bênção, quem você é para nós. E ontem também, soube agora ali chegando, né, que saindo do casamento, o Oscar Júnior com a Débora, envolvendo o Rubens, a família, não é? E o carro bateu, engavetou os carros, não é? Os meninos estavam lá. No meio desse acidente, um grande livramento também do Senhor. Estão lá na lua de mel, né? Estão lá na lua de mel, graças a Deus. Da onde vem a vida? Da onde vem a possibilidade de amanhã você levantar e ir para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua repartição, voltar para Curitiba? Da onde vem? Vem do acaso? Ou vem de Deus? Tudo vem dEle. Confiou-lhe os seus bens. A nossa vida não é nossa, é um presente de Deus. A nossa vida é um presente de Deus. E vou repetir, às vezes não entendemos algumas coisas, mas Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele tem nos dado o fôlego de vida, a graça, a possibilidade de trabalhar, de estudar, e acima de tudo, com essa consciência que eu quero te convidar nessa noite. Obrigado, Senhor, tudo vem de Ti. Obrigado pela vida, pela família, pela capacidade de trabalhar, de produzir, de levantar, de começar de novo, de ganhar um não e ter que enfrentar de novo, e vamos para frente, porque Ele nos deu a vida, Ele está conosco. Ele que nos deu a vida, Ele também nos dá a sua presença, a sua graça, e nos dá o seu poder, o poder do Espírito Santo, para nós vivermos. O segundo aspecto que esse texto nos ensina, justamente que tudo tem que ser feito para Ele. Eles receberam aqui os 5 talentos, o que recebeu os 5 talentos, e não questionou nada. Senhor, amém, obrigado, né? E eu vou multiplicar, eu vou trabalhar, eu vou viver para a glória de Deus. Tudo vem dEle e tudo deve ser feito para Ele. Tudo deve ser feito para o Senhor. Deixa eu falar algumas coisas muito importantes nesse aspecto aqui, queridos. Nós que amamos o Senhor, tudo está envolvido com o Evangelho. Tudo. Não, vou repetir o que eu já falei há pouco, não tem negócio domingo é uma coisa, segunda-feira é outra, não, a nossa vida é de Deus, e nós vivemos para a glória dEle. Deixa eu dizer uma coisa que eu queria que você anotasse para o resto da sua vida. Esse texto é muito lindo, é maravilhoso. Quando
a chamada da Era das Trevas, em que por 1000 anos, né, houve o domínio da Igreja Católica. E vamos esquecer aqui que eu estou criticando a Igreja Católica, mas estamos avaliando um tempo da igreja que era uma só, a nossa igreja cristã no mundo. Então, a carapuça tem que caber para nós também, todos nós aqui. A igreja falhou? Falhou muito, né? E a igreja, um dos aspectos que a igreja falhou, não é que não houve faculdades, não houve pesquisa, não houve ciência, havia. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que havia grandes universidades, que havia pesquisa, que havia ciência, mas era tudo realmente controlado pela igreja. Uma liberdade muito, muito controlada. Os próprios reis passaram a ser controlados, dominados pela igreja. Ninguém se tornava rei sequer se não fosse ungido por um papa, não é? Não podia se tornar rei se não fosse ungido por um papa. E o domínio se tornou extremamente opressor sobre a ciência, sobre o pensar, sobre o agir. Bom, aí vem então, junto com a reforma protestante, está acontecendo o renascimento, não é? O homem se redescobrindo. E nós vamos ter que concordar com esse movimento contra a igreja daquela época. Esse movimento de busca de libertação contra aquele cristianismo que oprimia as pessoas. Inclusive o pensar, inclusive a ciência, inclusive a possibilidade até realmente de propriedade, né? Foi se tornando muito grave. Bom, só que veio depois do Renascimento, junto veio o humanismo, então pôs-se o homem no centro e foi pondo tirando Deus do centro da história. Não, eu que sou o centro, o antropocentrismo humanista. Veio o racionalismo, a perspectiva de eu dominar a ciência e controlar todas as coisas pela razão. E veio o iluminismo, que foi a chamada, então, a profunda soberba humana de achar que agora teria todas as luzes, que nós poderíamos controlar com a razão e com essa iluminação humana. O iluminismo foi a divinização da razão. Tira Deus completamente, aí você tem que divinizar alguma coisa, diviniza a razão. E aí passamos a adorar a razão. Razão, o que é razão? É a capacidade cognitiva, lógica, que eu domino a ciência, o micro, o macro, domino tudo. E deixa eu dizer uma coisa muito sincera para vocês, queridos, muito sincera. Realmente a razão é um presente de Deus. A capacidade científica é um presente de Deus. E Deus não tem o menor problema com isso. Sabe o que ele diz para Adão? Domine a terra, multiplique. Quando Deus domine a terra, ele estava dando o que é chamado, na cosmovisão cristã, de mandato cultural. É justamente domine a terra. Quando Deus falou dominar, não era para a gente destruir, né? Brincadeira, né? O que a gente está fazendo. Mas o que era dominar? Era justamente a ciência. Era justamente a ciência. A capacidade de controlar pela razão a ciência e trazer o bem para a humanidade por meio da ciência. Glória a Deus pela ciência. E Deus não tem o menor problema com isso. O problema, grave problema, foi divinizar a razão. Foi dizer, com a razão nós vamos controlar tudo e jogar Deus fora da história, porque nós não precisamos dele. Eu citava ontem no casamento, Viktor Frankl, um dos maiores psicólogos do nosso tempo, filho de Freud, de certa forma, mas que não negou, como Freud, a presença de Deus. É muito linda a história de Viktor Frankl, porque ele sobreviveu a Auschwitz. Ele foi jogado no Auschwitz, perdeu mulher, perdeu pai, perdeu mãe, mas como médico, pesquisador, ele continuou pesquisando, e ele escreveu que a vida tem sentido, a gente precisa encontrar um sentido todo dia. E ele escreveu um livro belíssimo, A Presença Ignorada de Deus. Porque Viktor Frankl, como psicólogo, ele entendeu que realmente não existe qualquer sentido fora de Deus. Um judeu, psicólogo, médico, cientista, pesquisador, que mesmo quase morrendo em Auschwitz, ele continuou pesquisando como é que podia ajudar o ser humano. E ele disse que o que mais ajuda o ser humano é encontrar um sentido para viver. Então ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu a esposa. Gemeu, chorou, mas ele olhava para o ser humano.
Vitor Frankl era apaixonado pelo ser humano. Então ele chegava perto de um que estava sofrendo e tentava ajudar a pessoa a encontrar um sentido para continuar lutando. A gente sabe o que foi, não é, o Holocausto. Auschwitz foi o principal campo, o mais terrível campo de concentração. Eu estive em Israel vendo o Museu do Holocausto, passei muito mal, já contei isso aqui. E o Vitor Frankl conta como foi tão difícil perder suas pessoas queridas. Mas ele escreveu e se tornou um dos maiores psicólogos do nosso tempo. Ele não é muito conhecido no Brasil por nós, mas quem trabalha nessa área sabe, é chamada logoterapia. A terapia justamente do sentido. Logo vem de logos, do grego logos, palavra, sentido, razão. E ele pegou essa conotação do sentido. E ele fala que nós precisamos encontrar um sentido para viver. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É isso que Deus está dizendo aqui nesse texto. Eu existo, eu tenho um reino e eu tenho um evangelho de amor. E eu te chamo para viver para mim. Foi isso que ele falou, vem aqui, ó, eu vou te dar meus talentos. E você vai viver. Talento aqui, por que ele pôs dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala muito de dinheiro, mas muito. E fala que o dinheiro pode te controlar, pode te destruir, mas por outro lado a Bíblia fala que você pode dominar o dinheiro. No poder de Deus, na dependência de Deus. Aqui é essa a ideia. Dinheiro, poder, capacitação, ligado à possibilidade de sustentar sua família, empreender, ter uma empresa, ter um trabalho, ter um concurso, e sustentar sua família, seus sonhos, projetos, mas tudo para Deus. Esse é o ponto que estamos falando. Tudo vem dele, tudo deve ser feito para ele. Não tem pecado nenhum você ser cientista, não tem pecado nenhum você pesquisar, não tem pecado nenhum você ganhar o prêmio Nobel da Paz. Alguns crentes já receberam esse prêmio. Os primeiros cientistas que nós conhecemos, eles eram crentes. A história tenta negar isso, mas Newton era um homem muito crente. Einstein era um homem crente. E muitos outros nomes, da matemática, da física, homens muito crentes. E existem muitos cristãos hoje, poucos no Brasil, muitos nos Estados Unidos, crentes muito fiéis a Deus, que justamente estão falando do design inteligente. Tudo que você pesquisar sobre design inteligente são cristãos, cientistas. Eu conheci, filho de um presbítero, né, filho do Dr. Gordon, né, que a gente conheceu lá, era um presbítero, ele já estava também com uma certa idade, quando a gente conheceu em Rio Verde. Dr. Gordon, médico de uma capacidade imensa, plantou um hospital em São Paulo, plantou um hospital em Rio Verde, né, Rubens? Maravilhoso. Foi um missionário médico, cientista, Dr. Gordon, um cientista maravilhoso. E os filhos puxaram isso. Um deles, então, trabalhou na NASA a vida inteira, presbítero, servo de Deus da igreja, se tornou, quando nós o conhecemos, era consultor da NASA. Consultor da NASA. Temente a Deus, simples. Cientista, pesquisador. Queridos, não tem, esse texto está falando disso, que o Senhor concede-nos capacitação doada da sua graça para vivermos para Ele, e onde estivermos, vivermos o Evangelho. Empreendermos para o reino, criando a família, abençoando pessoas com suas pesquisas, com seu trabalho, qual área que seja, qual área que for, fazendeiro, a indústria, empresário, qual área? A questão é, faça da maneira de Deus, de acordo com os critérios de Deus, com o temor de Deus, com a ética do reino de Deus. Nunca roube para empreender, nunca mate para empreender, nunca se destrua para empreender, mas empreenda, amém? É muito lindo, queridos, e Jesus está falando de dinheiro. Qual que é o seu potencial? Talvez seja de um talento. 2 milhões que vai multiplicar aí dentro do que Deus te der. Mas para alguns aqui tem, no mínimo aí, né, além do 1, tem 2. Um potencial de 4 milhões de reais para sair multiplicando por meio de pesquisa, de trabalho, de tudo.
A gente é que tem muito medo, às vezes, de falar de dinheiro. Jesus não tinha. Né? Ele condenou o dinheiro e, ao mesmo tempo, aqui ele toma o dinheiro para dizer que o reino de Deus é assim. É como uma pessoa que recebe um potencial de 1 milhão, de 2 milhões, de 4 milhões, de 10 milhões, e que sai a multiplicar, como servo de Deus onde está. Me permitam contar um exemplo aqui, que eu acho que eu já contei nesse ano e pouco que estou aqui na igreja, mas foi indicado por Prêmio Nobel da Paz, um líder cristão da Coreia, da igreja presbiteriana, que desenvolveu um projeto como empreendedor muito rico, e ele falou, meu dinheiro tem que servir a Deus. E servindo ali na Coreia, apaixonado pela África, ele falou, não vou dar dinheiro para missionário. Como não vai dar dinheiro para missionário? Há uma pesquisa mundial que muitas vezes missionário não sabe gastar dinheiro. Depois vocês julguem isso. Mas ele entendeu que missionário não sabia gastar dinheiro. Aí ele falou, não vou dar o dinheiro para o missionário. Vou chamar o missionário. Então ele não jogou o missionário fora não, gente, espera aí. Ele chamou os missionários e falou, eu venho para cá com a equipe e nós vamos montar um projeto com vocês aqui. Foi um projeto, uma fazenda. Ele comprou uma grande fazenda e empreendeu, imagine quantos projetos, né? Uma hora eu quero fazer uma pesquisa melhor desse projeto, mas ele, por causa disso, a coisa multiplicou tanto que ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. A gente sabe muito pouco, mas há pessoas, queridos, que têm a história, porque a Coreia é muito rica, né, a Coreia do Sul, então eu soube a história de um outro presbítero, eu tive lá, vi as igrejas, vi os projetos sociais maravilhosos, por homens, mulheres de Deus, empresários, pondo dinheiro, projetos fantásticos, com suas empresas, com suas pesquisas, com a ciência, servindo a Deus, uma questão fantástica, que eu tenho essa visão para a nossa igreja. Esta igreja tem empreendedores, e terá muitos outros empreendedores para a gente influenciar essa cidade para a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus, fazendo para a glória de Deus, porque tudo é dele, e tudo tem que ser feito para ele. Criar filhos, seus filhos não são seus, seus filhos não são seus, são de Deus. Minhas filhas não são minhas, isso não é fácil, não é fácil. Já falei para vocês, né? Mariane está vindo passar uns dias com a gente, arquiteta, pós-graduada, que agora decidiu ser missionária, e só fala da Ásia, apaixonado para a Ásia, não é? E eu sou pastor, amo a Deus e amo a obra dele, entregar uma filha não é tão simples, mas ela não é minha, ela é do Senhor, ela é do Senhor. A gente é que acha de vez em quando que é da gente. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, não só para os mais jovens que estão aí no mundo da pesquisa, mas para todos nós. Se por um lado a igreja errou realmente, às vezes se tornando num tempo muito opressora da mente, do saber, do pensar, e criou um homem, começou a criar um homem assustado, oprimido. O iluminismo, que juntou aí o humanismo, racionalismo, e o humanismo junta tudo com o positivismo iluminista, falamos do homem livre, do homem emancipado. Não sei se você já parou para pensar o que eles quiseram dizer com isso. O homem livre, o homem emancipado. A principal proposta é ser livre da ideia de Deus. Eu com meu dinheiro, eu com a minha ciência, eu com o meu saber, eu com a minha política, com a polis, com o comércio, com o controle, eu não preciso de Deus. Freud mesmo, que eu respeito muito as pesquisas de Freud, respeito muito. Mas ele brigou com Deus demais, e ele disse, Deus é apenas um velhinho que a gente criou como uma ideia de um pai, uma humanidade infantil, e acontece que agora nós ficamos maduros e não precisamos mais dele. Essa foi a proposta quando ele escreveu O Futuro de uma Ilusão. Você não sabe, mas Freud conviveu com um pastor a vida inteira. Apareceu um pastor na vida dele, um filósofo pastor, um homem crente, temente a Deus, que apaixonou-se pela psicanálise de Freud. E chamado Oscar Pfister. Oscar Pfister. A Ultimato traduziu todas as cartas entre Freud e Pfister. As cartas entre Freud e Pfister é um livro. Esse Pfister, Oscar Pfister, com PH,
Oscar Pfister, um homem piedoso, temente a Deus, falou, esse médico, psiquiatra, está ajudando as pessoas, eu quero saber como é que é isso. E ele foi lá, o Freud estava criando então a escola de psicanálise, e aí os médicos disseram, não pode, pastor, filósofo, vai ser psicanalista. Sabe quem defendeu? O Freud. Falou, não, ele pode sim. E ele foi fazer isso, sabe para quê? O Pfister, para a glória de Deus. O Freud estava fazendo a pesquisa para a glória humana. O Pfister estava fazendo para a glória de Deus. Eles se tornaram tão amigos, que um dia o Freud, nas cartas você vai perceber, o Freud sempre afinetando o Pfister com a fé. Mas como o Pfister tinha abandonado a Deus, quando ele se tornou filósofo, ele estava longe de Deus, mas Deus foi lá, buscou o coração dele, e ele se tornou filósofo pastor. Então ele sempre respondia assim, pai, ele tinha Freud como pai. E ele falou, você está servindo a Deus. Se você está ajudando o ser humano, você está servindo a Deus. Essa era a briga do Pfister com o Freud. E aí, quando o Freud manda uma carta para ele, diz assim, olha, eu não tenho mais jeito, eu respeito muito você, mas eu não tenho mais jeito, eu vou soltar o livro. O livro era A Ilusão, o Futuro de uma Ilusão. Que a religião, crer em Deus, era uma ilusão e que em brevemente seria completamente destruída, porque o homem livre, emancipado, sábio, que ia controlar todas as coisas. Freud era um positivista de primeira, acreditava totalmente nessa ideia desse homem sem a maldade, sem a barbárie, sem tudo, né? E aí o Freud fala isso, grita isso, com muito carinho para o Pfister, mas escreve o livro. O livro explode no mundo, cria uma geração de filhos agnósticos, né, que seguiram Freud com esse livro. Mas é escondido. Um dia você vai descobrir ainda, e eu quero desafiar principalmente os mais jovens a descobrirem. O Pfister escreveu uma resposta, é um livro. Tanto o do Freud é um livreto, quanto do Pfister também é um livreto. O livreto do Pfister é A Ilusão de um Futuro. Ele escreveu A Ilusão de um Futuro. Ele fala assim, quase chamando o Freud de pai de novo, né? Ele diz assim, olha, Deus é muito maior do que isso. Não existe realmente a possibilidade do homem imaginar-se sem seu próprio Criador, né? E toda a sabedoria vem de Deus. E ele vai... Aí o que o Freud escreve para ele? Porque ele faz uma desconstrução do material do Pfister, falando como que Deus é ilusão, como que a vida é ilusão, como que o amor é ilusão, como que de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então a ciência tem muitas respostas, e o Pfister era apaixonado por ciência, mas ele falou, não tem a resposta última, quem eu sou, para onde eu estou indo, de onde eu venho, para onde eu estou indo, onde estão as respostas últimas? Aí o Freud é muito inteligente, viu? O Freud fala assim, você é filósofo, você quase destruiu tudo que eu escrevi, mas eu respeito tudo que você está dizendo, mas bola para frente, né? O Freud não aceitou, mas nós temos o escrito do Pfister, é belíssimo como que ele responde ao Freud. E o Pfister continua sendo pastor, continua sendo amigo do Freud até a morte dele. Freud morreu muito doente, a gente morre, não é? Mas o Pfister acompanhou como um amigo verdadeiro, muito linda a amizade deles. E eu quero dizer para vocês, queridos, que você vai encontrar na psicologia, você vai encontrar na filosofia, você vai encontrar na medicina, você vai encontrar na biologia. Eu tenho amigos na biologia, ali tem um biólogo ali atrás, crente, né? O Rubens, não é? Pessoas que amam o Senhor, pessoas que são pesquisadores e que amam a Deus, que servem a Deus e que glorificam a Deus com o que fazem. Onde está o homem livre? A igreja tem que vigiar. E nós vamos vigiar isso, de não prender sua mente, de não escravizar a mente das pessoas, como a igreja já errou. Erramos nisso. Nós não podemos escravizar pessoas e as mentes das pessoas. Eu não quero uma religião de controle. Mas eu não quero viver a liberdade que não seja a liberdade do Evangelho. Há uma liberdade. Mas o que você faz com a sua liberdade? Esse texto, Jesus está chamando a gente para pegar a liberdade tremenda que Ele nos dá. A liberdade de criar, de produzir, de empreender.
nele, pela força dele, pela graça dele, porque tudo vem dele, tudo vem dele. E multiplicar, e empreender, e pensar ciência, pensar empresa, indústria, pensar projetos sociais, pensar, produzir, pesquisar, trabalhar, amar, viver para Ele, para a glória dEle. Amém? Você está vivendo para você ou para o Senhor? Viva para Deus. Por último, queridos, por último. Tudo volta para Ele. Tudo vem dEle. Tudo deveria ser feito para a glória dEle. E tudo volta para Ele. Você vai voltar para Ele. Jesus está dizendo que o Senhor voltou para a prestação de contas. O Senhor Jesus, no outro texto, pergunta: louco, o que você tem preparado? Para quem será? Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor tem nos chamado para uma vida missionária. Como cientista, como pesquisador, como empreendedor, como vendedor, como agente, como tanta coisa, né, que tem, que não dá nem para imaginar querer citar. Graças a Deus nem preciso disso. Mas o fato é que viva tudo isso para a glória do Senhor, sabendo que um dia você vai prestar contas a Ele. Dos seus filhos, da sua vida, da sua empresa, do seu trabalho, do seu dinheiro. Nós vamos prestar contas a Deus, porque tudo é dEle, tudo vem dEle. Tudo deve ser feito para a glória dEle, tudo torna para Ele. E deixa eu chamar a sua atenção então para uma coisa, queridos. Deixa eu chamar uma coisa, seu coração para uma coisa. Deus está falando isso aqui não para você viver com medo, com pavor, nada disso não. Escreva isso. É para você ter a alegria de dizer: Senhor, aqui estão os 5 talentos, eu multipliquei, Senhor. Aqui estão os 2, eu multipliquei, eu vivi para a Tua glória. O que o Senhor quer, queridos, é ter alegria no seu coração. Deus quer ter alegria de viver com você, ter alegria de ser seu pai, de abençoar o que você faz, de ver você vivendo para a glória dEle, e de você um dia feliz diante dEle, dizendo: Senhor, não foi fácil, muitas vezes foi muito difícil, muitas vezes eu não entendi, mas eu continuei te servindo, e aqui estou para prestação de contas com gratidão, porque com lágrimas ou sem lágrimas eu te servi, com mais dinheiro ou pouco dinheiro eu te servi, com a minha indústria, grandes empreendimentos, grandes retornos, com tudo te servi, ou com pouco talvez, mas eu te servi, eu te amei, eu testemunhei de ti aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus parentes e por onde fui. Eu servi o Senhor. A minha vida foi uma vida missional. Onde eu estava, no banco, na repartição, no hospital, eu te servi, eu te honrei. E me alegro hoje, porque a gente sempre falou de juízo, do dia de prestação de contas, como o dia do pavor. Esse dia de pavor não é para aquele que ama a Deus, queridos. A gente fica sempre falando, e eu quero dizer hoje de uma outra forma, que é como o Senhor está dizendo: servo bom e fiel, é o que Ele disse. Ele se alegrou com esses servos fiéis e bons. Então tem uma dimensão diferente de Deus que vem para a prestação de contas. O dia em que você vai dizer: Senhor, eu falhei, eu errei tantas vezes, mas eu servi o Senhor. E aqui está o que eu fiz para o Senhor, eu devolvo ao Senhor. Viva para Deus, queridos. E seja pesquisador, empreendedor, sonhe muito para a glória de Deus. E vamos dar a volta por cima. Se hoje está difícil, continue empreendendo, continue sonhando. Ele está conosco, Ele se envolve com a nossa vida, e tudo tem que ser feito. Só essa pequena chavezinha aí, amados. Já terminando realmente agora. Quais são as aplicações que você leva para a sua vida? Honestamente, eu tenho repetido isso aqui, me permitam. A gente acha que tem o controle de tudo, até receber, às vezes, um diagnóstico.
Um dos maiores conselheiros que eu já conheci faleceu esses dias, Dr. David Powlison. Estudou e pesquisador, cientista, cristão e conselheiro. Escreveu vários livros na área do aconselhamento bíblico e me marcou profundamente em tudo que eu ensino nessa área. E Deus o chamou por um câncer. E num país extremamente desenvolvido, né? Ele mesmo, cientista pesquisador, mas morreu no Senhor e partiu para o Senhor. E esse é o segredo, queridos. Tudo vem dele, vivemos para ele e um dia tornaremos a ele. Como você tem vivido sua vida? Tenha consciência disso, profunda, que tudo vem dele. Viva para a glória dele. E sabendo que tudo vai tornar a ele. E que você poderá ter essa grande alegria de talvez multiplicar um talento. Mas chegar a dizer e ouvir dele, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Vamos ficar de pé, vamos orar?